Boa tarde, meus inúmeros seguidores. Jorge Cardoso novamente aqui na área. Vou falar hoje de algum tema aí que está aí nessas plataformas, TikTok, não sei o que, né? E vou falar de um tema trabalhista que é importante. Você que é trabalhador, é assalariado, é autônomo, ou é um empresário que tem seus trabalhadores aí, eu gostaria de fazer uma pequena explanação e alertando tanto o empregado como o empregador a respeito dessas questões. O que aconteceu no fato? Teve uma ação trabalhista que uma menina entrou pleiteando, ela pediu reconhecimento do vínculo empregatício, o período que esteve trabalhando, pediu hora extra, né? E jornada entre jornadas, danos morais e materiais pela admissão sem registro e humilhação e constrangimento no ambiente de trabalho. Essa reclamante, o que aconteceu? Ela apresentou como testemunha duas trabalhadoras que era colega de trabalho. Em princípio era colega de trabalho. Ela apresentou como colega e não era amiga pela apresentação. Inclusive a advogada deve ter instruído essas testemunhas a apresentar como pessoas que não faziam parte da amizade dessa reclamante. Beleza. O processo andou e o que veio acontecer? O juiz considerou no primeiro momento as testemunhas e tal, só que por acaso, aí é que entra os detalhes, tanto como trabalhista, como reclamante, como reclamado, a reclamante, juntamente com sua amiga, postou um vídeo jocoso, tirando um sarro da empresa. Dizia lá o vídeo, elas postaram dançando e dizendo: olha, eu e minhas amigas, a reclamante falando, eu e minhas amigas indo processar a empresa danosa, que me fez mal, etc e tal. O que aconteceu? O juiz, como foi acionado pela empresa reclamada, é óbvio, apresentou o vídeo no processo, alegando e pedindo anulação das testemunhas. Testemunha essas que foi juramentada. Então elas foram testemunha com relação aos fatos constitutivos do direito da reclamante. Ou seja, o que aconteceu? No julgamento ela jurou dizer somente a verdade, e disse que não era inimiga da empresa, que não tinha nada contra a empresa, que não tinha interesse no litígio e que não era amiga e nem parente da reclamante. E aí tudo bem. O juiz ouviu as duas. Aparentemente o processo ia ser julgado procedente, porque as testemunhas foram muito incisivas e o processo andou. O processo estava concluído para sentença. E nesse espaço de tempo, elas foram brincar no TikTok, tirando o sarro, né, da empresa e, logicamente, da Justiça do Trabalho. Porque como é que eu sou testemunha e vou dizer que estou indo processar a empresa? Entendeu? Eu e minhas amigas, lá no caso, elas postaram, eu e meus amigos dançando, dancinha, que beleza. Eu e minhas amigas iam processar a empresa danosa, etc e tal. Nesse período que estava concluído o processo, o que o juiz fez? O juiz analisou a questão da postagem das testemunhas juntamente com a reclamante e fez o quê? Anulou o depoimento das duas testemunhas. E foi mais além, o juiz ainda foi mais duro. O juiz aplicou a pena de litigância para a reclamante e as duas testemunhas. Por que as duas testemunhas? Porque elas afirmaram em juiz que não tinha nada a ver com a reclamante, que não era amiga,
que não tinha nada contra a empresa. E a lei diz, é clara, a lei diz o seguinte, que para você ser testemunha, você não pode. A pessoa que para ser testemunha, ela não pode. O artigo 447 do CPC diz o seguinte: pode depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou a suspeita. No parágrafo 3º do artigo 447 do CPC, ele diz o que são suspeitas. São suspeitos os inimigos da parte, ou o amigo íntimo, que foi o que o juiz aplicou, ou quem tiver interesse no litígio. As duas tinham interesse porque era amiga. E as duas prestaram compromisso juramentado. Então, eles não podiam. E diz lá, ainda na CLT, aí na Casa Trabalhista, na CLT, no artigo 829, diz o seguinte: a testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes, não prestará depoimentos. E o seu depoimento valerá como simples informações. O que advogado ou advogada, não sei se foi advogado da causa, poderia ter feito? Mesmo elas sendo amigas, a advogada podia requerer ao juiz que fosse ouvida como informantes. Informante, o peso é menor do que testemunha, claro, mas no conjunto probatório ajuda também, entendeu? Eu, exemplificando, eu vou ter um processo agora que tive um processo que vai acontecer mais ou menos isso, que aconteceu mais ou menos isso. A juíza não entendeu, foi contraditada a minha testemunha, mas eu pedi para ela que fosse ouvida como informante. O juiz deu um peso menor, mas ajudou satisfatoriamente, porque a outra testemunha deu seu depoimento como testemunha e a informante fechou o depoimento. Enfim, qual foi a pena que o juiz aplicou para essas 3 amiguinhas? 2% do valor da causa para as 3. E mais, mandou pagar as custas. E mais, o juiz mandou, olha lá, decisão, multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé e reconsideração dos depoimentos ouvidos em juízo. Então, as provas testemunhais produzidas na ação foram desconsideradas. E aí, insatisfeita, a reclamante subiu com o processo para a segunda instância, TRT2, é de segunda instância, segunda região, aliás. Recorreu, pedindo que o TRT reconsiderasse. O TRT manteve a multa para as 3. Entendeu? Então, assim, não brinque, às vezes, com essa questão de testemunha. Tem muita gente que tem advogado que gosta de instruir testemunha. Eu aconselho a não fazer isso. O caminho mais correto é você explicar para a testemunha e saber o que a testemunha sabe do processo, mas nunca instruir. Se ela não souber muita coisa, você direcione as perguntas naquilo que ela saiba, mas não tente inventar pergunta, dizer que a testemunha sabe tudo, tal, porque você corre o risco. Porque essa reclamante e as 2 testemunhas, a piada foi o seguinte: eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. É tóxica, não é, eu falei de outros termos, mas é tóxica. Então, elas dançando, dancinha. Então, fica aí a dica. É uma coisa simples, mas ajuda. Você que foi um dia ou vai ser algum dia testemunha de algum processo que a gente está sujeito, procura conhecer realmente o processo. E se você tiver algum vínculo de amizade, procura o advogado e fala: doutor, eu posso depor, mas eu não vou depor como juramentado, porque eu posso correr o risco de ser processado. E essas meninas aqui, as testemunhas, foram processadas criminalmente. O processo, claro que vai ser apurado. Polícia Federal vai abrir um processo, um crime contra elas, de falso testemunha, e não vai prender, é óbvio, né? Mas vai ter que pagar uma multinha lá no processo criminal também.
Porque lá vai ter a transação penal, porque o crime é de baixo, tal, etc. E tal. Mas enfim, fica aqui a dica. Beijo no coração. Dúvida, dá o joinha, ajude aí. Qualquer novidade, manda dúvida, dê o joinha, inscreva no canal e acione o sininho, beleza? Um abraço.